Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 206, a criação primária é o tema, a Gênesis capítulo 6, e a questão de número 16. Então, esse capítulo ele é muito importante, até porque nós aprendemos, de certa forma, a interagir com a natureza de Deus. Porque um dia eu fiz uma pergunta, ou melhor, foi uma pergunta, uma interrogação, não uma pergunta. Deus tem forma? Deus tem forma. Qual é a forma de Deus? É óbvio que Deus tem forma. A forma de Deus é a tua criação. É a tua natureza. Então, tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Aí agora eu te pergunto, o que não é obra de Deus? Tudo é obra de Deus, inclusive até a obra do homem é de Deus. Não é, Luiz, a obra do homem é obra do homem. Não é querendo tirar o mérito do homem. Eu não sei se você consegue entender por esse lado, ó. O homem, para construir uma casa, ele encontra toda a matéria pronta. Areia, enfim, os tijolos, as telhas, ele encontra tudo pronto. O barro que faz o tijolo, né? A matéria-prima. O homem necessita apenas isso. A gente tem que assumir isso. O homem, ele apenas emprega a tua inteligência. Então, ele, através da inteligência dele, ele elabora um projeto. Luiz, faz parte do tema? Faz. Eu não me preocupo com o tempo. Eu não me preocupo. Quando lá em Sacramento, no princípio, porque nós começamos esse esmiuçamento na cidade de Sacramento, quando lá me foi permitido pelo professor iniciar esses trabalhos, eu iniciei lá em Sacramento. Então me foi passado que eu nunca que devia me preocupar com o tempo do cronômetro, sabe? Então tem que nós temos que mastigar isso de uma forma devagar, nada de precipitação, né? Então, o que nós estamos querendo dizer aqui, por exemplo, o homem, ele emprega a sua inteligência. Aí sim, a inteligência. Então, a inteligência minha me leva eu a desenhar uma casa. Vamos pensar assim. Mas para me desenhar a casa, eu preciso da caneta, eu preciso da tinta da caneta e, por vezes, a caneta e a tinta da caneta é matéria-prima do Criador. Mas, a minha inteligência me leva a construir um meio de riscar. Então a minha inteligência me leva a construir uma máquina para poder moldar o barro na forma de uma telha, na forma de um tijolo. A minha inteligência me leva a cortar árvores
e fazer porta, janela, né? Móveis. Você entendeu, né? Então, quando se diz assim, o que não é obra do homem é obra de Deus. Não. Tudo é de Deus. Eu morro reverenciando Deus. Toda reverência a Deus. Tudo é obra de Deus. Tudo é obra. O homem, ele apenas, utilizando-se da sua inteligência, ele se utiliza daquilo que é de Deus para poder dar forma àquilo que ele possui na sua mente, na sua inteligência. Assim como os arquitetos siderais, os ministros de Deus, fazem com o fluido cósmico universal, que eles pegam, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, eles pegam lá uma quantidade de fluido cósmico universal e eles dão forma a um planeta, com tudo que há no planeta, desde o núcleo do planeta até a atmosfera, a ionosfera, a estratosfera, como no Sol também, né, a macrosfera e fotosfera e por aí em diante vai. Então isso aí já é obra do ministro de Deus, dos arquitetos siderais. Mas o princípio, o fluido cósmico universal, é de Deus e de mais ninguém. Ninguém mais é capaz de, né? Ninguém é capaz de criar o fluido cósmico universal, né? A energia vital, né? Também faz parte também, e outros reinos, você vai ver isso na frente, outros reinos, porque eu sempre disse, né, nos nossos esmiuçamentos, que existe outros reinos, além do mineral, vegetal e animal. Às vezes, é o direito da pessoa, né? Às vezes a pessoa ouve isso em outros vídeos, essa pessoa fica, os Luiz ficando doido. Não tem problema. Galileu Galilei, é Kardec dizendo, então eu vou ficar com eles mesmos. E também outros corpos. O espírito, ele não possui só o corpo físico, o perispírito e o espírito. Não é só essa trindade, que uma dessas trindades aqui no corpo físico se encontra, né, que é o visível, e o perispírito e o espírito na erraticidade, na parte do lado invisível, não é só assim. Existem milhões de outros corpos agregados ao espírito que, conforme ele vai evoluindo para trás, aqueles corpos, de certa forma, eles vão perdendo a forma grosseira e adentrando-se num estado mais diáfano por toda a eternidade. Então, olha só para você ver aqui, continuando, o que Galileu está nos dizendo, né, na questão de 16. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, né, a preexistência do tempo para trás. Então, usando dessa forma, porque fica muito mais fácil, porque aí simplifica.
Porque se ele aqui disser assim, que não existe para trás e nem para frente, e sim tudo presente, fica difícil para as pessoas, de certa forma, entender. Mas isso é com o tempo e a bagagem que não se conquista numa só existência. Mas vamos lá. Vamos explicar do jeito que ele está me explicando aqui, por mais que eu entendo de uma outra forma, mas eu respeito por 1.000.000 de motivos. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. Aí ele está tratando-se do infinito, porque não existe o infinito simbolicamente. Não existe o infinito só para frente. Existe o infinito também para trás. Existe o infinito tanto para frente quanto para trás. Luiz, mas você já disse que não existe para trás nem para frente. Não, mas eu já disse alguns segundinhos atrás agora aqui, que nós não vamos tratar dessa questão em si. Vamos respeitar do jeito que Galileu está dizendo aqui, para não complicar, porque eu entendo do presente. Mas muitas pessoas não entendem, então nós temos que explicar do jeito que Galileu está dizendo aqui, porque assim muitas pessoas devagarinho, compreendendo desse jeito que está aqui, devagarinho um dia a pessoa vai conseguir entender que não existe para trás e nem para frente, e que tudo é presente. Então vamos desse jeito aqui. Então, ainda uma vez compreendamos melhor a natureza, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, Que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Olha que maravilha! Tanto para trás quanto para frente. Pensemos da seguinte forma: nós nos encontramos dentro do corpo de Deus, na condição de uma célula. Não, um átomo. Sim, vamos pensar, porque o átomo até 2023 está considerado, até 2023 está considerado a menor partícula da matéria, mas não é a menor partícula da matéria o átomo. Luiz, pelo amor de Deus, não diga isso. Você está indo na contramão de muito sistema. Eu não estou preocupado com o sistema. Eu estou preocupado com as leis do Criador. Não estou preocupado com o homem, não. Isso aqui vai se desintegrar. Eu não tenho que me preocupar com isso aqui. Eu tenho que me preocupar com isso aqui na questão de cuidar dele. Eu não cuido muito bem também, mas tudo bem. Mas eu ter medo de dizer isso aqui, na época de Galileu Galilei, naquela época dele, 1600 e pouco, 1610, se alguém dissesse o que eu acabei de dizer, ia para a fogueira na hora. Onde já você viu isso? O átomo não é a menor partícula da matéria. Se você quiser escrever isso aí, escreve aí no papelzinho, deixa do lado aí, um dia você vai ver a própria ciência divulgando um outro elemento muito
muito mais infinitesimal que o neutrino, né? Porque o neutrino é considerado a menor partícula do átomo, da matéria, aliás, da matéria, né? Então, um dia você vai ter oportunidade de ouvir eles dizendo: foi descoberto, né, uma partícula menor que o átomo, menor que o neutrino. Você vai lembrar do zero à esquerda aqui. Porque, gente, não pode ser a menor partícula o átomo. Não pode ser. O neutrino não pode ser. Existem bilhões de outras partículas. Se tratando de infinito, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de afirmar. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que não só eles vão divulgar outras partículas menor que o átomo, como também eu afirmo que existe bilhões de outras. Só que eu não vou estar aqui nesse corpo físico para presenciar isso, se Deus quiser, né? Então, simultaneidade de criações, tais nebulosas, olha só, as nebulosas que mal percebemos, né, nos mais longínquos pontos do céu. Até porque nós não conseguimos visualizar uma nebulosa, né? Nós não conseguimos visualizar um aglomerado de sóis, né, em vias de formação. Nós não conseguimos visualizar a olho nu sem um telescópio. E o telescópio, para a gente visualizar, tem que ser muito potente. Então, tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Olha só, em vias de formação. Quantos milhões de arquitetos siderais e também de ministros de Deus num aglomerado como na forma de uma nebulosa, ali não se encontram trabalhando aqueles sistemas solares todos, aqueles sóis, aqueles planetas todos. Quantos milhões de ministros ali não se encontram trabalhando? Quantos milhões de arquitetos siderais não se encontram numa nebulosa trabalhando? A imensidão é grande demais. Tais outras são via-lácteas, de mundos habitados. Quantos bilhões de via-lácteas, né, de galáxias? Eles já conseguiram mapear, se não me falha a memória, parece que mais de 300 milhões. Mas só que não é 300 milhões de galáxias, nem 500 milhões, nem 800 milhões, nem 900 milhões, nem 1 bilhão, nem 2, nem 5, nem 10, nem 100 bilhões. Não tem número. É isso que eu quero dizer. Não existe um número. Olha para ver a grandeza de Deus. E o que nós estamos dizendo aqui é uma gota d'água num contra-gota
que você joga num oceano. Não existe números no universo, nos universos, nas dimensões que possa defini-lo. Números. Números, nós que necessitamos de números. Tempo, nós que necessitamos do tempo, que demarca de um objeto a outro objeto, de um local a outro local. Horas, da mesma forma. O cronômetro, minutos, segundo, décimos de segundo, nós que necessitamos, porque no infinito não existe. No infinito não existe cronômetro. Não existe 24 horas, não existe tempo. Tudo é presente. Outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deparecimento e de deperecimento, saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo. Você entendeu, né? Olha só. Saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal. Olha para você ver, cadê os 6 dias e cadê os 7 dias? Nós vamos tratar disso na frente. Universal não se acha restrita, olha, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo, a vida cósmica universal. O infinito teve início em nós, praticamente há 8.000 anos atrás. Ora, está aí as ciências comprovando a existência de fósseis, de tudo quanto é espécie, de 60 milhões de anos atrás, de 90 milhões de anos atrás, de mais de 100 milhões de anos atrás. Está aí as ciências comprovando tudo isso. Aí vem a Gênese mosaica, né? Com a criação do mundo praticamente há 4, 5, 6 mil anos antes do Cristo. Como que fica isso? A criação do mundo, mas a criação da vida, a criação do universo, que foi criado o universo, o mundo e tudo que há nele em 6 dias. E Deus foi descansar no 7º dia. Ô, caboclinho preguiçoso, hein? Ô, caboclinho preguiçoso. Será que isso não é mitologia, não, gente? Será que isso aí não é colocar o cabresto na cara das pessoas e falar, fica aí, seus asnos, fica aí, seus unicórnios, seus besta? Os termos são esses mesmo. Que eu fico indignado com essas teorias deles, né? Eu fico indignado com esses sistemas deles,
onde os tontos não raciocinam, não botam a cara para fora para ver que do lado de fora do ônibus há um vento que bate na cabeleira para lá e para cá e que tem um porquê que essa cabeleira se agita. Ah, mas cada um dentro da sua evolução e tal, e tal, e tal. Tudo bem, eu concordo. Mas não seria uma perda de tempo também, não? Você tentar colocar o dedo na chama do fogão para ver se realmente queima? Vamos colocar o dedo lá na chama. Observa para você ver, criança, ele só coloca o dedinho na tomada uma vez só. Ele não coloca pela segunda vez. Porque ele coloca a primeira vez, ele leva um choque. Então toda vez que passa a próxima aquela tomada, ele lembra daquele choque que ele tomou. Isso é evolução. Ele está deixando aquele estado de ignorância para trás e está raciocinando. Ele está pensando. Nós temos que ser colocado para pensar. Nós temos que colocar os seres para pensar. Vamos pensar, vamos raciocinar. Como agora nós vamos para o próximo vídeo, né?